Hello, my darling friends! Na aula de hoje a gente vai falar sobre o there is e there are, com a intenção de dizer que algo existe ou que existem. Mas antes da gente partir para a aula de hoje, eu quero te fazer um convite. Dia 15 de maio de 2024, eu vou fazer um aulão gratuito às 4h30 da tarde aqui no YouTube. Então ativa as notificações e não perde essa. Esse aulão gratuito vai ser sobre entrevista de emprego. Frases principais que acontecem em entrevistas de emprego, principalmente quando elas são em inglês. Vamos para a aula de hoje. Então, a gente vai começar analisando qual que é a principal diferença entre o uso do there is e do there are. A forma mais similar de pronunciar como um nativo, lembrando que nós não somos nativos estadunidenses, então nós vamos carregar sim o nosso sotaque e tá tudo bem com isso. Mas essa pronúncia do TH, nesse caso, a gente pode pronunciar da seguinte maneira: there is, there are. There is, there are. Tenta aí na tua casa. There is, there are. Very good. Agora, presta atenção aqui comigo que quando a gente vai usar o there is, é quando o substantivo estiver no singular. Então, quando for apenas um gato, uma pessoa, certo? E o there are é quando o substantivo da frase estiver no plural. Ou seja, gatos, pessoas. Vamos dar uma olhada aqui no primeiro exemplo, então. There is a boy in the room. Quer tentar pronunciar aí na tua casa? Vamos então por partes. There is a boy in the room. Agora a frase toda. There is a boy in the room. Very good. Então, tu percebe que aqui nós temos a boy indicando que é apenas um menino. Se tu não sabe muito bem ainda o uso do a, an e the para se referir ao artigo o, a, uma, eu sugiro que tu dê uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, porque ele tá completo e ele tem tudo que tu precisa para aprender o uso dos artigos em inglês. Agora, voltando para essa frase, tu percebe que a gente tem a boy indicando que é só um menino. Então, there is, existe, a, ou simplesmente tem um menino na sala. E agora vamos ver a segunda frase. There are two boys in the room. Ou seja, existem ou tem dois meninos na sala, ok? Vamos pronunciar então agora parte por parte. There are two boys in the room. Perfect! Agora a frase inteira. There are two boys in the room. Very good! Percebeu a diferença então do uso da questão do singular e do plural para o there is com o there are? Agora a gente vai ver o uso do there is e do there are no caso de uma palavra incontável. Quando a palavra for contável e estiver no plural, a gente vai usar o there are. Ou seja, se a palavra tem o S no final ou se ela segue o padrão dos plurais irregulares. Assim como eu falei no início do vídeo, no caso de pessoas, em inglês é um plural irregular. Ou seja, one person, two people. Uma pessoa, duas pessoas. Não é simplesmente acrescentar o S depois de person ou usar o people como singular, como acontece muito frequentemente. Mas contigo não vai acontecer mais porque tu tá assistindo aqui o vídeo comigo. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que são esses substantivos contáveis e incontáveis para que tu esteja um pouco mais atento a isso. No inglês tem muitas palavras que não podem aparecer no plural. Tem um vídeo meu falando sobre isso também aqui no canal. Por exemplo, a palavra dinheiro, em inglês, a gente não vai ter ela no plural. Por mais que a gente possa sim contar as notas de dólares, as notas de reais, a gente não pode contar a palavra dinheiro. Ou seja, ela não existe no plural. Então, ela vai ser considerada uma palavra incontável. Por exemplo, there is money on the table. Tem dinheiro em cima da mesa. Nesse caso, a gente não poderia dizer there are monies on the table. Isso não existe. Não pode aparecer dessa forma, ok? Nesse caso aqui,
para dizer que existe dinheiro na mesa, a gente vai falar assim. E agora eu quero que tu repita comigo, ok? Repeat after me. There is money on the table. Very good. Agora a frase inteira. There is money on the table. Perfect. Ok? Entendeu? No caso aqui, dinheiro não vai ser colocado no plural, mas no caso dessa última frase aqui, a gente pode sim colocar no plural, porque tá se referindo a dollar bills, então notas de dólares. E a palavra notas a gente pode sim colocar no plural, ok? Não é tanto uma questão da imagem que se cria daquele objeto, daquele substantivo, mas sim sobre a parte escrita, a parte organizada de forma gramatical que conta para dizer se podemos ou não colocar palavras no plural ou não. Nesse caso aqui, there are dollar bills on the table. Então, tem notas de dinheiro em cima da mesa, ok? Repeat after me. There are dollar bills on the table. Very good. Agora a frase toda. There are dollar bills on the table. Very good. Agora a gente vai explorar um pouquinho a forma negativa do there is e there are. Ou seja, quando a gente quer dizer que algo não existe, que não tem aquilo naquele lugar. Para a forma negativa do there is e do there are, tem alguns detalhes que eu gostaria de chamar a tua atenção. O primeiro deles é que tem duas formas de falar que não existe, que não há ou que não tem. A primeira delas é a forma completa, quando a gente escreve todas as letras de todas as palavras da frase. Então, there is not, there is not, ou there are not, there are not. Não há, não existe, não há, não existem, ok? Quando que a gente vai usar a forma completa das frases? Quando a gente estiver em uma situação mais formal ou quando a gente quiser dar um ênfase para dizer que não existe, que não tem algo. Agora eu vou te dar uma outra opção, que é o que costuma aparecer nos filmes, nas séries, porque é uma forma mais informal de se comunicar. Porque como eu sempre gosto de ressaltar, a língua inglesa é uma língua muito fluida. Então sempre que eles tiverem a oportunidade de conseguir uma fluidez maior na hora de falar, conseguir falar com mais agilidade, com mais rapidez, que nem nós fazemos. Quando a gente fala tô bem, em vez de falar estou bem. É a mesma coisa. Agora presta atenção o que acontece com o there is not e com o there are not nesse caso da fluidez. A gente vai optar por usar o apóstrofe T depois do there is. Então, there isn't. Tu percebe que a gente juntou as duas palavras, o is com o not, e no lugar da letra O a gente vai colocar o apóstrofe. Foi simplesmente isso que aconteceu. Juntou o is com o not e no lugar do O a gente coloca um apóstrofe. Muda um pouquinho a hora de pronunciar. Nesse caso aqui fica is not e aqui fica isn't. Isn't. Tenta aí na tua casa. Isn't. Very good. Então, there isn't é a forma contraída do there is not. E a mesma coisa vai acontecer com o there are. Foi exatamente a mesma coisa. O are com o not se juntou e no lugar do o, do not, a gente coloca o apóstrofe. Então, there aren't. Aren't. Tenta pronunciar aí na tua casa. Aren't. Very good. There aren't. E agora, vamos para os exemplos. Nesse caso aqui, a gente tem uma palavra no singular e a gente consegue identificar que o substantivo girl está no singular, porque antes dele a gente tem o artigo uma ou, em inglês, a. Então, there isn't a girl in the room. Repete aí na tua casa. There isn't a girl in the room. Very good. Nesse caso aqui tá dizendo que não tem uma menina na sala. Agora vamos falar a frase inteira. There isn't a girl in the room.
Very good. Olha só, dá uma olhada aqui nessa segunda frase. A gente vai ter o substantivo money, que a gente já viu no exemplo passado que ele é um substantivo incontável, ou seja, ele não vai existir no plural. There is not money on the table. Vamos repetir? There is not money on the table. Very good. Agora a frase inteira. There is not money on the table. Very good. Tá dizendo que não tem dinheiro em cima da mesa. E agora eu quero chamar a tua atenção para mais um detalhe que acontece na forma plural com o uso do there are. Na forma negativa vai aparecer a partícula any depois do there aren't, que nesse caso ele quer dizer nenhum. Então, nessa frase aqui, there aren't any dollar bills on the table. Tá dizendo que não tem nenhuma nota de dinheiro em cima da mesa. Nenhuma nota de dólar. There aren't any dollar bills on the table. Vamos repetir? There aren't any dollar bills on the table. E agora a frase inteira. There aren't any dollar bills on the table. Very good. Essa partícula any eu já expliquei no meu vídeo que falo sobre os quantifiers aqui no meu canal. Ele vai aparecer também na forma interrogativa que a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora vamos ver aqui a última frase. There are not any girls in the room. Não tem nenhuma menina dentro da sala. Então vamos lá. There are not any girls in the room. Very good. E agora a frase inteira. There are not any girls in the room. Very good. E agora a gente vai dar uma olhada na forma interrogativa do there is e do there are. Agora vamos entender um pouquinho melhor como que funciona a forma interrogativa, porque tem um detalhe. No inglês, quando a gente quiser fazer uma pergunta, não basta mudar a entonação da frase. A gente também vai alterar a ordem das palavras. Então, se na forma afirmativa a gente tinha There is a girl, na forma interrogativa a gente vai colocar o is no início da frase. E aí ele vai ficar Is there a girl? Ok? Então, na forma afirmativa, começa a frase com o there. Na forma interrogativa, a gente vai começar a frase com o verbo to be. No caso do singular e das palavras incontáveis, is. E no caso do plural e das palavras contáveis, então, are. E quais são as possibilidades de resposta? Como é uma pergunta que começa com o verbo to be, as opções que a gente vai ter de resposta são só de sim ou não. Então, por exemplo, is there a dog here? Né? Tá perguntando, tem um cachorro aqui? Yes, there is, ou no, there isn't. Ok? Sem mistério nenhum. Acrescentei aqui um detalhe que eu tinha me esquecido de colocar na estrutura das perguntas, que também vai aparecer o any com o sentido de algum. Então, se na forma negativa a gente tem There aren't any dogs, não tem nenhum cachorro, na forma interrogativa esse any vai ter um peso de algum. Tem algum cachorro? Are there any dogs? E as opções de resposta então, yes, there are, ou no, there aren't. E agora vamos checar alguns exemplos que vai ficar bem mais claro para ti. Olha aqui o primeiro. Is there a girl in the room? Is there, existe, a girl, uma menina, in the room, na sala? As opções de resposta então vão ser yes, there is, ou no, there isn't, porque começou a frase com o is, então na resposta vai aparecer o is. Agora vamos repetir aqui a frase. Is there a girl in the room? Very good. Agora a frase inteira. Is there a girl in the room? Very good. Yes, there is. No, there isn't. Sim, tem uma menina, ou não, não tem nenhuma menina. A segunda frase. Is there
Is there money on the table? Quer saber se tem dinheiro em cima da mesa. Vamos repetir? Is there money on the table? Very good. Agora a frase completa. Is there money on the table? Very good. E as opções de resposta então? Yes, there is. No, there isn't. E agora vamos ver os dois exemplos com o are there. Seguindo a estrutura então, are there any? E o resto da frase seguida pelo ponto de interrogação, a gente vai ter are there any dollar bills on the table? Tá perguntando se tem notas de dólares em cima da mesa. Now, repeat after me. Are there any dollar bills on the table? Very good. A frase inteira. Are there any dollar bills on the table? Very good. E agora a nossa última frase. Are there any girls in the room? Quer saber se tem alguma menina, any girls, alguma menina dentro da sala. Repeat after me. Are there any girls in the room? A frase inteira. Are there any girls in the room? Very good! E as possibilidades de resposta para essas duas últimas perguntas então vão ficar yes, there are ou no, there aren't. Sim, tem notas de dólares. Não, não tem. Sim, tem meninas na sala. Não, não tem meninas na sala. No, there aren't. Agora a gente vai ver um resumo de como fica a estrutura de cada forma da frase. Na forma afirmativa, então, a gente vai começar a frase com o there, tanto na forma singular quanto na plural. No caso da singular ou palavras incontáveis, a gente vai usar o is, o verbo to be. Se for palavras no plural, are. E logo depois vai ser o substantivo. É ele que vai decidir se vai ser there is ou there are. Então, se nós temos um substantivo no singular, there is. Se nós temos um substantivo no plural, there are. E por último, então, o complemento. Assim como nos exemplos que a gente viu anteriormente. Na forma negativa, a gente vai ter, começando também com o there, tanto na forma singular quanto na plural, o verbo to be is ou are. Na forma afirmativa, a gente não vai ter a partícula any na forma plural, que vai aparecer na forma negativa e na forma de pergunta. Então, logo depois do verbo to be na forma singular, a gente vai ter o substantivo e o complemento. Na forma negativa, a gente vai ter o any, e aí sim o substantivo e o complemento. Além de, obviamente, ter o not, que vai implicar, então, na negação da frase. E quando a gente tem uma pergunta, então a gente vai inverter a ordem do there is e do there are. E a gente vai iniciar a frase, então, com o verbo to be. Is there, o substantivo e o complemento. Are there any, substantivo e complemento. Seguido do ponto de interrogação. Se tu ficou com alguma dúvida da aula de hoje, pode deixar nos comentários que eu vou esclarecer tudo que tu precisar. E só para lembrar também que eu também sou professora particular e eu também dou aulas em turmas de língua inglesa. Então, se tu tiver interesse em participar, pode preencher o formulário que eu vou deixar na descrição desse vídeo e eu entro em contato contigo pelo WhatsApp para a gente agendar uma conversa sem compromisso nenhum e tu me conta um pouco mais dos teus objetivos com a língua inglesa, ok? Kisses, bye bye!